Oi, pessoal. Aqui é Margarete Camilo, do canal Viva Poderosamente. E hoje eu estou postando aqui no canal um trechozinho, um trecho pequeno da live que eu fiz no canal da Jéssica Guedes. Quem se interessar em assistir na íntegra a live, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, tá bom? E vou deixar todos os links que nós conversamos na live. Então, se você gostar, dá o seu joinha, curte, compartilha. Eu vou deixar aqui embaixo o link do canal da Jéssica. E participa também do canal. Ela fala coisas bem legais, bem interessantes, tudo voltado para a área da lei da atração e física quântica. Ela é uma pessoa maravilhosa, muito simpática, carismática, além de linda, né? Então eu vou ficando por aqui e deixo vocês com um trechinho da live. Seja muito, muito, muito bem-vinda, Margarete. Estou muito feliz de tê-la aqui. Eu é que estou feliz. Tentei colocar você aqui toda bonitona aqui na tela, mas não deu, porque eu tô aprendendo a mexer aqui, mas é assim mesmo, né? A gente vai Não tem aprendendo. Numa problema, não próxima. tem. Aham. Não, mas não tem problema. No fim dá tudo certo. Com certeza, é verdade. É muito prazer a todos que estão aqui. Estou muito feliz de encontrá-los. Olha só, o Paulo Pescador está aqui bem ativo também. Gente, há alguns dias eu escrevi na comunidade, pedi para que vocês deixassem perguntas lá. Nós recebemos uma pergunta, na verdade foram várias perguntas dentro de uma pergunta só, né, Margarete? E aí a Isso. gente vai começar essa conversa através dessa pergunta dessa moça, que eu vou ler até aqui. Eu vou resumir, né, as pautas aqui, as perguntas dela, porque ela escreveu um texto, uma conversa bem, bem longa, assim, para gente. Só um instantinho. Olha só, foi a Eliane RV. Eliane, você está aqui? Mônica, um beijo, linda. Boa noite. Olha só, Eliane RV. Boa tarde, eu conheci o seu canal através do Joelma e me inscrevi. Você é muito carismática. Gratidão. Espero que outras pessoas sejam gratas, assistam a sua live. Eu estarei nela, pode apostar. Olha, quero que esteja, espero que esteja aqui mesmo, né? Estou muito focada em saber sobre as leis da atração. Eu sigo algumas pessoas aqui no YouTube que falam sobre leis, só que elas passam por cima, falam para vender curso. Ela quer saber. Só um instantinho. Até aí tudo bem. Estudam, querem vender o curso porque elas estudaram sobre isso, né? E aí ela quer saber mesmo como que ela pode aprender sobre lei da atração mais profundamente, né? Ela quer realmente informações sobre isso. Eu dei uma lidinha, né, na pergunta dela, Legal, sim. na verdade, eu esqueci o nome dela, Jéssica. O É nome dela, Eliane Eliane. Rivet. Então, a pergunta da Eliane é quase a maioria das perguntas que todas as pessoas fazem para a gente, né? A maioria das pessoas querem saber como acessar de maneira mais fácil a lei da atração. Sim. Na verdade, eu falo assim, que cocriar ou colapsar os seus desejos é fácil, não é difícil. É que a gente não presta muita atenção, mas se você observar a sua vida, tudo que você criou até hoje foi você quem criou. Não É foi, verdade. não foi forças externas que criaram e não veio assim de maneira, como que eu vou dizer, milagrosa. Não caiu assim de paraquedas no seu colo. Tudo teve um processo e você foi o responsável direto por essas ações que resultaram nos acontecimentos que você tem vivido até esse momento. Assim, o problema é que nós cocriamos de maneira inconsciente. E quando a gente passa a ter consciência da cocriação que a gente quer para a nossa vida, aí a gente acha que é difícil. Por quê? Porque a nossa mente
o nosso ser, né? Eu não digo só a mente, o nosso coração, o nosso sentimento, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso ser inteiro não está acostumado a isso. Ele está acostumado a se deixar levar, né? Tem uma música até muito famosa aí, que eu não posso citar aqui o nome, né? Porque eles podem barrar a live da Jéssica, mas a maioria deixa a vida levar ela. E isso não é o correto, né? A gente não pode deixar a vida nos levar. A vida é nossa e nós é que temos que conduzir a nossa vida. Nós é que temos que levar a nossa vida para o rumo e para a direção que nós queremos. E aí, quando a gente começa a botar um foco, porque é através do foco que a gente cria, ou que a gente cocria, né? Porque tudo já foi criado, a gente só traz do mundo invisível para o nosso mundo material. Então, a gente usa essa expressão cocriar para ficar fácil da gente entender. E às vezes a gente fala criar, mas a gente está querendo dizer exatamente isso, trazer para a nossa existência aquilo que já existe, né? E só que está no mundo invisível. E o que eu costumo dizer assim para as pessoas que vêm conversar comigo, eu falo assim: se você conseguiu criar a imagem na tua cabeça, significa que aquilo que você quer já existe. Porque se não existisse, você não criaria essa imagem na sua cabeça. Porque a gente não cria a imagem daquilo que a gente não conhece. Por exemplo, esse final de semana, eu estava até rindo e até comentei hoje no outro vídeo que eu gravei com uma outra pessoa sobre o canal, o quadro que tem no meu canal, e eu estava falando para ela que esse final de semana eu fui para minha mãe, né? Eu burlei a quarentena e só eu fui, né? Mas eu fui, porque eu não ia deixar minha mãe sozinha só por causa da quarentena, com todos os cuidados, né? Que a gente tem que tomar, mas eu fui na minha mãe. E aí a gente sentada conversando, ela foi me falar sobre um assunto, né? Sobre uma pessoa. E às vezes a gente esquece e tem a mania de falar assim. Ela não usou essa expressão, mas eu vou usar isso como exemplo, né? Ela fala, sabe aquele negócio que tinha aquilo que... Então você fica assim, a pessoa nunca fala nada e a sua mente fica procurando, trabalhando, procurando o que era aquilo que ela estava querendo falar, porque você não cria uma imagem, você não consegue formatar nada a partir daquilo que você não conhece, o que não existe. Então, quando a gente fala, por exemplo, se eu falar para você de um elefante azul, você vai imaginar um elefante azul. Mas se eu falar para você, não pense naquela torta de morango gostosa, cheia de chantilly por cima, não pense naquela torta. A primeira coisa que vem na tua cabeça é a torta, porque você tem a imagem, então você associa a imagem. E quando a gente fala assim, você consegue até sentir o gosto da torta de morango com aquele chantilly delicioso por cima, né? Então, a nossa mente é assim, ela trabalha por associação de imagens. E quando a gente não tem a imagem daquilo que a gente quer cocriar, a gente não consegue associar isso na nossa vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer são essas técnicas que a gente costuma usar de visualização, é criar a imagem daquilo que a gente quer como se já estivesse conseguido. É assim que a gente ensina, né? As técnicas todas. No canal da Jéssica tem essas técnicas, no meu também tem. Então, a gente ensina a pessoa a fazer uma visualização e trazer para a sua existência como se você já estivesse vivendo isso. E aí a sua mente, o seu corpo, todas as sinapses do seu cérebro, tudo vai trabalhar em favor daquilo que ele acredita que você já tem. Porque a nossa mente é uma esposa fiel e ela só faz aquilo que você manda, né? Não adianta você pedir uma coisa e assim você não transmitir sentimento, né, para aquilo que você está pedindo. Então, a visualização faz com que você consiga sentir. E quando você faz a visualização e você coloca esse sentimento intensificado, você traz mais rápido para a sua existência. Mas não é só isso também, né, que faz com que a gente colapse aquilo que a gente quer. Tem algumas coisas que e é importante na hora em que a gente está pensando, porque desejar o bem para a gente, todos nós desejamos. O problema é que muitas vezes nós desejamos o bem e colapsamos o mal, aquilo que não queremos.
3 coisas eu sempre costumo falar assim para as pessoas. Primeiro, quando você quer alguma coisa, você quer prosperidade. Até que ponto você quer essa prosperidade? Porque muitas vezes a gente fala, não, eu quero ser próspero, eu quero prosperar, mas não é o desejo genuíno e suficientemente grande para que você mova tudo ao seu redor para a prosperidade que você deseja. Então, primeiro, o que você precisa saber é até que ponto você quer, né? Coloca numa escala de 1 a 100, em que nível está o seu desejo. Porque se tiver baixo, você não vai conseguir. Se você É tiver outras verdade. prioridades, outras coisas mais importantes à frente do seu desejo, você não vai conseguir, né? A outra coisa é o sentimento, como eu já disse. Você precisa ter o sentimento verdadeiro e genuíno. Por quê? Muitas vezes você quer prosperidade, mas aí o seu sentimento fala assim, ai, mas será que você vai conseguir? Isso é muito difícil, né, de você conseguir. Então, lá no fundinho, é esse o sentimento que está vibrando em uma frequência mais elevada. Eu tive um episódio uma vez, na minha vida, que eu tinha conseguido um contrato muito grande, quando eu trabalhava ainda com engenharia, né, com construção. Fechei um contrato maravilhoso, muito grande, e depois que eu fechei o contrato, eu comecei a achar que ele era muito grande, que eu precisava de uma equipe grande, e que se eu não tivesse condições como que eu iria concluir essa obra, e comecei todo dia, quando eu ia dormir, ou quando eu acordava com uma certa preocupação. E eu percebia isso porque o meu coração estava acelerado quando eu acordava, e o primeiro pensamento que vinha era esse. E eu lutei para ver se eu mudava esse sentimento, mas ele era mais forte do que eu. E o que aconteceu? Eu acabei perdendo o contrato, acabei tendo um problema maior ainda, e não consegui continuar com aquele projeto. E aí, depois, analisando, depois que passou o tempo, eu pude perceber que esse sentimento era tão forte em mim que ele me dominava. Por mais que eu falasse, não, né, não é nada disso, eu sei o que fazer, eu sei como fazer, no fundo, o medo era maior do que qualquer outra coisa. Então, você tem que cuidar do seu sentimento. O seu Sim. sentimento tem que ser congruente com seus desejos, com seus sonhos. E aí, como que eu explico, assim, às vezes até para a pessoa entender? O seu sentimento tem que entrar em ressonância com seus sonhos, com o seu desejo, com aquele projeto que você quer. Então, é assim, o seu projeto está vibrando em uma frequência X. O seu sentimento tem que vibrar na mesma frequência para que os picos de onda se encontrem, para que eles sejam iguais, tanto quando sobe quanto quando desce. A ressonância significa que as duas ondas têm que estar iguais, juntas. Quando as duas ondas se juntam e se cruzam, você colapsa o seu sonho. Quando uma onda está em cima, a outra está embaixo, ou quando você vibra aqui embaixo, o sentimento e o seu desejo está aqui em cima, você não consegue colapsar, porque não está em congruência com isso. E também há uma outra coisa, a terceira coisa é o seu comportamento. Por exemplo, a Oprah Winfrey, ela conta que ela já tinha uma vida financeira bem sucedida, ela já era financeiramente estável, mas um dia ela se pegou assim, ela percebeu que ela fazia uma coisa errada. Ela ia para hotéis, né? E quando ela estava no hotel, na hora que ela precisava fazer uma ligação, ela pedia para a pessoa ligar para ela, porque a ligação de hotel era cara. Aí, Hum, aí ela contando, né, nessa entrevista, ela fala assim que ela se deu conta de que por mais que ela já estivesse na prosperidade, ela vibrava na escassez, porque isso é vibrar na escassez. O que sim. era uma conta de telefone perto do dinheiro que ela já tinha? E uma pessoa próspera não vibra dessa forma, não pensa desse jeito. Uma pessoa que é próspera, que tem dinheiro, vai estar preocupada com o valor que vai pagar de conta de telefone, de uma ligação? Não vai. Então, eu falo assim sempre para as pessoas se observarem. Por exemplo, a pessoa quer prosperidade, mas ela está sempre em busca de promoção, de coisas que de graça, que ganha, de querendo sempre pedindo cursos de graça. Por exemplo, quando ela vê uma pessoa próspera, eu conheço uma pessoa, até já conversei com ela sobre isso, que aparece uma pessoa próspera na frente dela, ela acha que a pessoa está ostentando. Então,
Nesse sentimento que ela acha que é só pensar que a pessoa está ostentando, ela não consegue perceber que por trás desse sentimento está a inveja dela, né? Ela está desdenhando do dinheiro da pessoa. E às vezes a pessoa não está ostentando, ela só está mostrando a riqueza que ela tem. E quando eu vejo, eu falei para ela, quando eu vejo alguém que está mostrando a sua prosperidade, a sua riqueza, eu olho para a vida da pessoa e vejo de onde ela veio. E falo, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Então você vibra na mesma frequência da prosperidade, né? É diferente de você, às vezes, olhar e falar assim, essa pessoa aí está ostentando, ela tem muito dinheiro e fica humilhando as pessoas. Então, você está demonstrando o seu sentimento de inferioridade, de inveja, de ressentimento. Você está colocando colocando uma barreira entre você e o dinheiro, entre você e a prosperidade, né? Porque prosperidade também não é só dinheiro. Então, eu deixo você falar um pouquinho, porque eu acho que eu já falei muito, né, Jéssica? Eu falo demais. Então lá, eu tô adorando, na verdade, tô aqui aproveitando, é uma aula, né? Gente, ó, só para lembrar, eu vou deixar o link do canal dela aí na descrição também, para depois vocês darem uma olhadinha, tá? Vale super a pena, vocês estão vendo que ela entende muito, muito mesmo do assunto, eu tô aqui maravilhada.